Indo direto ao ponto, agora Apocalipse capítulo 18, lemos o Apocalipse capítulo 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Agora o 18, tá? Então estamos na campanha lendo o Apocalipse como se fosse um sonho. Isso quer dizer que é uma coisa inédita, porque ninguém já teve essa parte, tá? Então é inédita, pode procurar que não tem. Então vamos ler o Apocalipse como se fosse um sonho, como você tivesse sonhado. Cavalo no Apocalipse é a mesma coisa de cavalo na sua vida. Então os códigos do Apocalipse são os mesmos códigos, né, que você encontra nos seus sonhos, tá bom? Cordialmente você está convidado, convidada para participar, tá bom? Então você vai interpretando, você vai dizendo aí a sua parte, eu vou dizendo a minha, tá? O Apocalipse como se fosse um sonho. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18, tá? Abra sua Bíblia, sejam bem-vindos. Assistam os demais livros, né, do Apocalipse. Essa parte é um pouco diferente, porque a gente está interpretando, lançamos a teoria de que o Apocalipse não é um sonho, mas vários sonhos, que ele é cíclico, ou seja, ele do 1 ao 4 é uma coisa, do 4 ao 8 é outra coisa, e a história se repete com personagens parecidos, mas de uma dimensão diferente. Falamos sobre os 144 mil, que são 144 líderes, sobre a besta que sobe do mar, a política, sobre a besta que sobe da terra, a religiosa, sobre a prostituta, que é uma nação religiosa que apoia a besta. Agora iremos falar sobre o anticristo, a chuva de Saraiva, que é a mesma coisa das estrelas caindo sobre a terra. Então, você percebe, o algo novo que você pode ver, é que você vai perceber que o Apocalipse, ele está em círculo. Ou seja, ele repete a mesma história com personagens parecidos ou diferentes. Né? E que o Apocalipse, segundo a Igreja Católica, segundo o Evangélico e segundo os judeus. Então, falamos sobre o sonho, as teorias judias, a teoria católica e a teoria evangélica. Também provamos, nos vídeos anteriores, que o Apocalipse dá a impressão que já aconteceu, que está acontecendo e que irá acontecer. Por quê? Porque ele é cíclico. Essas tentativas de domínio do anticristo e do demônio sempre houve. Então, dá a impressão que era Babilônia, depois teve a impressão que era Artaxerxes, porque os mesmos acontecimentos, fazendo as mesmas estátuas, as estátuas como Deus falando, né? A Jerusalém sendo destruída pelos imperadores, ela já foi destruída 18 vezes, né? Então a história vai se repetindo, o domínio romano, o domínio egípcio. Então esses domínios tiveram a mesma característica do que o domínio de hoje, que o anticristo quer colocar. Aí vem o Espírito Santo e mina, sabota o anticristo. Quem segura o anticristo, a besta, não é você, nem a sua igreja, nem o seu pastor. Nós somos muito fracos. Nós não teríamos condições de vencer o anticristo, nem a besta, nem nada. Quem vence o anticristo, a besta e o poder, e ele não consegue colocar o seu reino, é o Espírito Santo que sabota eles. Tá? Mas vai chegar um dia que o Espírito Santo não vai sabotar mais, ele vai se estabelecer. Notamos aí a história da prostituta e do anticristo, da besta que devora a prostituta, dos domínios, e que Lúcifer precisa de um dominador só para negociar com ele a terra. Enquanto tiver muitos dominadores, aí vemos aí os 7 reis jogando poder para a besta devorando a prostituta, aí você vê aí os 144 mil, quem são os 144 mil, e assim por diante. Agora vamos continuar nesse mistério maravilhoso, interpretando os sonhos, interpretando o Apocalipse como um sonho. Coloca aí, interpretando o Apocalipse como fosse um sonho. Nessa interpretação, a gente dá a visão católica. A visão católica é muito boa. Quando ela diz que muitos acontecimentos desses aconteceram, ela não está errada, não. Ela está certa. Porque eles já aconteceram e se repetem.
A tentativa do diabo é assim, ele tentou com o reino da Babilônia, com Artaxerxes, ele começou tentando em Caim. Ele tentou com Caim, depois ele tentou, foi tentando, e sempre o final dele é o mesmo. Ele destrói quem ajuda ele, o anticristo. Né? É a característica do diabo. O diabo destrói quem ajuda ele. Né? Aí, o último caso que a gente viu foi a prostituta, que ajudou o anticristo, ajudou a besta, e a besta devorou a prostituta. Né? Ainda tocou fogo. Então, o Apocalipse é fantástico, se você ler como um sonho. Essas partes aí são partes novas, mas tem lógica e base. Volte o vídeo, os estudos, é só colocar Apocalipse, explicando Apocalipse como se fosse um sonho, ou lendo Apocalipse como se fosse um sonho, aparece todos os vídeos que eu já estou gravando, que eu gravei. Então, e esses comentários maravilhosos desse povo abençoado que me segue, são fantásticos, gente. Eu fico assistindo, ao senhor diz, isso, vem dormir, e eu assistindo, e os comentários de vocês são fantásticos. Parabéns, tá? Interpretando Apocalipse como se fosse um sonho. Ou lendo Apocalipse como se fosse um sonho. Você, para mim, é um sonho, ou vários. Apocalipse 18, vamos lá? Abra sua Bíblia aí, os seus celulares. Lembre-se, quem não assistiu as outras partes, assista, tá? Começa do 1. Tá? O som tá ótimo, pastor. Obrigado, Brunão. Obrigado, essas observações são boas, já que nós estamos ao vivo. E depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha um grande poder. A terra foi iluminada com a sua glória. Então esse anjo, a visão se renova, vê outra visão. Um grande anjo que a terra ficou toda iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com a grande voz. Está lembrado? Grande voz, autoridade. Dizendo, caiu a Babilônia, e se tornou morada de demônios. Coito de todo espírito imundo, e coito de aves imundas e odiáveis. Essa Babilônia, pastor, quem é? É a mesma coisa da prostituta, tá? Porque em um lugar chamado, a Babilônia espiritualmente falando, um poder político, religioso, que corta dos dois lados, tá? A Babilônia não é a Babilônia. Aqui usa como referência a Babilônia, porque a religião e a política na Babilônia andavam juntas. Então, o religioso babilônico era o mesmo político. E aí, uma das grandes características é que eles cortavam de tudo quanto era lado. Eles adoravam a Deus, Yahvé, adoravam tudo, desde que desse poder para eles. Tá? Grande voz e autoridade. Então, caiu a grande Babilônia. Então, esse grande poder, né, da Babilônia, que também é colocada como a prostituta, na outra visão era prostituta, né? Aí agora é usada como Babilônia. E é o coito, ou seja, ela se encheu de demônios. É o coito de todo espírito imundo. Então, ela foi invadida por espíritos satânicos. O que é a Babilônia, pastor? É um grupo ou um lugar que corta de tudo quanto é lado, é poderosa, tem poder, né? Coito, antro, lugar, e toda ave imunda e odiável. Essas aves podem ser pessoas. Porque todas as nações beberam do seu vinho e da ira da sua fornicação. Lembre-se, vinho, bebida, engano. Bêbado, sonhar bêbado, engano. Isso é nos seus sonhos, isso é no Apocalipse. Fornicação não é só relação sexual. A fornicação é adoração a outros deuses, principalmente aos deuses do poder. Porque os deuses babilônicos eram deuses ligados ao popô. O popô ao poder. Então, a Babilônia representa uma nação, um povo religioso, um grupo de religiosos que vão apoiar a besta, que no outro texto é a mesma coisa da prostituta. Os reis da terra fornicaram com ela. Fornicar é transar, né? Então, essa fornicação, ela tem poder sobre os reis da terra, então não é uma coisa pequena, é uma coisa grande, é um poder religioso forte, e como o texto anterior falava, rico, né?
E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, a Babilônia mostra... Aí, por que é apresentado como prostituta e depois como Babilônia? Porque a prostituta seria mais a questão espiritual e a Babilônia mais política. Então, ela é forte na política e no espiritual também. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, é um sonho, isso aqui é um sonho. Até porque a voz disse antes dela cair. Se ela caiu, como é que o povo ia sair? Então está mostrando que é um poder forte, religioso, de apoio à besta. Fornicação também representa fazerem transações. Fornicação é transações, né? Ilícitas. É uma transa ilícita, né? Geralmente usada para idolatria, pecados, né? Para que não incorram nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumulam até os céus, e Deus se lembrou da sua iniquidade. Então esse povo, apesar de adorar, ou de ter Deus, ou dizer que tem, eles são muito iníquos, e tiveram muitas iniquidades, e essas iniquidades foram se acumulando. Tomai-lhes e dá, como ela tem dado, retribua-lhe o dobro conforme suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe ela também o dobro. Então, a sentença da Babilônia é receber o dobro do que fez. E a Babilônia é um grupo de pessoas que, apesar de falar em Deus, eles, na verdade, querem o poder. Né? Como Caim, são filhos de Caim. Mas Deus disse: vou dar em dobro. Aí lascou, porque ela é feroz. Né? Fora dos padrões, fornicação, fornicação, acordos ilícitos. Sim, gostei. Fornicação, acordo ilícito, Bruno. Maria, fora de padrões, Ana Maria, fornicação. Sentença da Babilônia, recebeu em dobro o que fez. Aí lascou. Mas se ela tivesse feito coisa boa, não tinha lascado, né? Quando ela se glorificou em delícia, esteve. Ou seja, quando ela estava correta, ela estava em delícia. Foi-lhe dado outro tanto de momento de pranto, para, diz seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não viverei em prantos. Portanto, num dia virão suas pragas, a morte e o pranto e a fome. Será queimada no fogo, porque forte é o Senhor, Deus que a julga. Então Deus vai julgar a Babilônia. Aí entra a parte contraditória. Uns dizem que a Babilônia é isso, outros dizem que a Babilônia é aquilo. Na teologia católica, pelos comentários católicos, a Babilônia seria a Babilônia mesma. Que acontecesse a mesma coisa na Babilônia. Tá? Nos comentários evangélicos, a maioria deles apontam contra o próprio povo cristão. Né? Diz que a Babilônia é um poder cristão. Teologia católica, ela não se mete muito nisso, que não acredita muito, não acredita no Apocalipse. Mas ela fala da Babilônia, que era um poder sociopolítico religioso. Sociopolítico religioso. Então, era assim como se um pastor fosse também um presidente e fosse também um chefe de uma sociedade. Grupo de poder buscando mais poder. Exato. Então, segundo o próprio escrito, já teve muito bem esse grupo, e ela é rica, né? Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, né? E os reis da terra que fornicaram com ela, viveram delícias, e chorarão sobre ela e planteão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Então mostra que haverá um incêndio, o extermínio desse povo. Aí uns dizem que é fulano, dizem que é cicrano, né? Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai daquele da cidade da Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Essa hora é um tempo, em um tempo veio o seu juízo. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. As mercadorias seriam o produto que esse grupo tem. Então é um grupo sociopolítico religioso. E esse grupo é forte na religião e é forte também na La Prata.
Mercadoria de ouro, de prata, então ela não é pobre, não é lascada não, tá? Ó. Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlate, toda madeira, madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, bronze, de ferro e de mármore. Mostra o seu domínio. Esses elementos podem ser pessoas. Escarlate poderia ser honra, seda poderia ser honra e conforto, púrpura, né? Linho fino, honra, conforto, status, né? Marfim, status, vaso de madeira preciosíssima, pessoas preciosas, bronze, ferro e de mármore. Então, esses elementos podem ser os elementos que o grupo tem para oferecer como o seu poderio, e pode ser pessoas ou situações que ela oferece. A canela, o perfume, a mirra, o incenso, o vinho, o azeite, a flor de farinha, do trigo. Lembre-se que quando isso foi escrito, Babilônia já não existia mais. Você está entendendo? Seria uma citação de João da Babilônia, que já existiu, ou seria um grupo semelhante aos babilônicos, né? Canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelha, cavalos, carros e corpos e almas de homens. Então, até corpos e almas de homens esse grupo possui, mostrando que essas criaturas citadas aqui são simbólicas e não um cavalo, um trigo, uma farinha. Está entendendo? Mostra que o domínio desse grupo é sobre tudo isso. Você está entendendo? Ou seja, os dominadores da terra que virão ou já estão, eles dominam tudo isso. E também tem tudo isso. Eles têm pessoas fortes, de bronze, de ferro, de mármore, né? E o fruto do desejo da alma, diz aqui que esse grupo é dono até de corpos e de almas de pessoas. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas generosas, excelentes, foram de ti, e não mais acharás. Então, essa polpa toda desse grupo sociopolítico religioso vai se acabar. Os mercadores dessas coisas que dela enriqueceram estarão longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, dizendo, ai é lamentação, né? Ai é lamentação na Bíblia, coloca aí, ai é lamento, daquela grande cidade que está vestida de linho, de púrpura, de escarlate, ou seja, uma cidade forte, um povo forte. Cidade é povo, coloca aí, cidade é povo, situação. Cidade é povo, situação. Nos sonhos, né? Aí é lamento, exato. A cidade adornada com pedras, com ouro, preciosas, pérola. Essas pedras, ouro e pérola, são pessoas. Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Então, esse grande poder será destruída em um instante. E que grande poder é esse? É de um grupo sociopolítico. Tá? Bota aí, babilônica, grupo sociopolítico religioso. É um grupo muito forte. Pedra, ouro, pérola são pessoas. E todo piloto, e todo navegador em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe. Então, no sonho, todo mundo ficou de longe da cidade. E vendo a fumaça do seu incêndio, cidade sendo destruída, é a mesma coisa de casa sendo destruída. Quando a pessoa diz, a casa caiu, ou seja, o esquema caiu, a situação caiu. A cidade sendo destruída, aquele povo, aquele grupo, será destruído. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre sua cabeça e clamaram chorando, e lamentando dizendo, ai, ai, aquela cidade no qual todos tinham naus no mar, enriqueceram em razão de sua opulência, porque numa hora foi assolada. Essa cidade é o povo do domínio. Cidade destruída é a mesma coisa. A casa caiu, a casa foi destruída. Ou seja, o sistema caiu. Sim, gostei. Cidade caiu, fracasso. Gostei, muito bom. Casa caindo, fracasso. Pode olhar no canal João de Assis.
como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Pode ser literal, está entendendo? E pode ser figurado, e pode ser as duas coisas juntas. Como um templo cai e é incendiado, e o povo é destruído, ao mesmo tempo. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos, profetas, porque já julgou a vossa causa quanto a ela. Esse poder sociopolítico vem de Caim. E esse poder sociopolítico sempre esteve junto dos reis. E sempre matou profetas. Eles adoram matar profetas. E eles estiveram infiltrados no meio do povo de Deus. E mataram a Jesus. Eles também mataram Abel. Então, é um grupo sociopolítico que sempre vive no meio das religiões. Eles podem existir no meio dos crentes, no meio dos católicos, no meio dos espíritas, no meio dos judeus. Entendeu, menino? Senhorão, senhorão. Cristo bateu de frente com esses caras. Seria um grupo, sim, existe um espírito que forma esse grupo. Ou seja, existe um Wi-Fi que mantém esse grupo unido entre as gerações. Esse grupo sempre esteve infiltrado em Roma. A Igreja Católica aponta para Roma também, destruída e tal. Mas esse grupo trata-se de um grupo sociopolítico religioso. Eles são religiosos, são La Prata, são políticos, e eles vão dar autoridade à besta. São dominadores. Como nós temos dominadores de todo tipo de religião. Não podemos dizer isso, tá, Leida? Não podemos dizer que é os crentes, que é os católicos, que é os evangélicos. Esse grupo de pessoas estão em todos os lugares. Estão no meio das igrejas evangélicas, estão no Vaticano, estão entre os judeus. É um grupo sociopolítico. Se você olhar a história dos dominadores do mundo, eles sempre estiveram envolvidos. Vamos citar um? Vamos. Rita. Rita tinha descendência disso, descendência daquilo, e vivia no meio dos crentes e no meio dos católicos. Ele beneficiava os crentes, beneficiava os católicos, beneficiava a religião vril. Então, vamos ver. Então, esses dominadores, eles sempre estão infiltrados. Talvez seja um erro da gente dizer, é o crente, é a igreja evangélica, é a igreja católica, né? Ou é a igreja, não sei quem, grupo não sei que lá, da outra religião, né? Entendeu? Então, esse grupo, né? Esse grupo, ele sempre esteve no meio do poder, seja poder religioso, eles são chegados aos poderes. Eles têm livre acesso em todas as áreas e a sociedade. Ana Maria, parabéns, acertou. Eles têm. Eles são pontas de raça. Eles estavam no meio dos judeus tentando matar Jesus. Eles não eram judeus de verdade. Cristo não falou? Nem todo judeu é judeu, nem todo que nasce em Israel é judeu. Os caras disseram, nós temos por pai Abraão. Eles disseram, não, vocês não têm pai Abraão, não. Se vocês tivessem pai Abraão, vocês acreditariam em mim, porque Jesus é judeu. Então, vós tem por pai o diabo, e quereis vos agradar. De que era a religião? Gente do céu, ei, teu nome é Ei. Eles se infiltraram, sabe aonde? Qual foi o grupo mais sagrado que você conhece? Me diga aí. Me diga aí, qual é o grupo mais sagrado que você conhece? Quem acertar, eu tiro meu chapéu judeu, eu tiro meu chapéu de jalapão, eu tiro tudo. Quem acertar, qual é o grupo mais sagrado que esses caras se influenciaram? E entraram, e fizeram parte da mesa. Olha, quando eu leio Apocalipse, eu fico, né? Bruno diz sacerdotes, sim, mas não era o grupo mais sagrado. Fariseus, sim, mas não era o grupo mais sagrado. Bruno diz, Claribis diz fariseus, Claribis diz sacerdotes, sim, mas não era o grupo mais sagrado. E ela acertou. Grace Capri acertou o grupo mais sagrado que já existiu nessa terra. Segundo Grace Capri e Joyce de Assis, era os apóstolos. Esse cara estava infiltrado entre os apóstolos. Quem era o nome dele? Qual era o nome dele? E no final ele sempre destrói Jerusalém. Jerusalém foi destruída por causa de Judas. Judas era um infiltrado. Vocês são meus discípulos, mas um de vós é o diabo. Gente, a gente não pode dizer que é a igreja católica. Obrigado, eu tiro meu chapéu para você, tá? Ó.
Para vocês que acertaram. Muito obrigado. E para a Grace, que foi a primeira. Ó, o cara diz, esse grupo sócio-religioso político é a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma bênção. Tem seus problemas? Tem. Ela dominou, e graças a Deus que a gente é crente por causa dela. Porém, existem infiltrados lá. Na igreja dos crentes, tem infiltrados na igreja de crente. Tem igreja de crente que é a coisa mais horrível do mundo. E tem gente infiltrada no meio de judeus? Tem. Tem gente infiltrada em todo tipo de religião. Até Cristo não escapou. Me diga aí, coloca aí. Este grupo sociopolítico, coloca aí, Babilônia ou a prostituta. Coloca aí, Babilônia ou a prostituta, a mesma coisa. É círculo. É um grupo socio-religioso político. É um grupo socio-religioso político. E esse grupo socio-religioso político se infiltra em todo tipo de poder. Sim ou não? Entendeu? Aí o cara diz, na minha igreja não tem isso. Não, não tem. Eles são como se fossem reptilianos. Eles não aparecem não, gente. Ele pode ser até seu pastor. E você nem percebe. No deserto com os judeus, ele tinha infiltrado. Oh, rapaz, isso é revelação. Gente, isso é revelação. Não adianta o crente ficar dizendo que é a igreja católica. Não adianta a igreja católica dizer que é os crentes. Não adianta dizer que não é judeu. E é o quê? É um grupo infiltrados. Ana Maria está no espírito. A Ana Maria falou, no deserto eles entraram. O livro de Judas aponta que são eles. Quem é que foi contra Moisés? Quem é que foi contra Moisés? Quem é que inventou o anarquismo? Quem é que vai acertar aí? Coré e o outro. Como é o nome do outro? Eles eram infiltrados. Esse grupo nasce aí. É uma casta, sim, é uma casta. Cristina é uma casta. Era Datã e Coré, né? Gente do céu. Datã e Coré estão infiltrados em tudo. Em tudo. Aí o cara diz, na minha igreja não entra isso não. Você está enganado, meu irmão. Porque às vezes a gente está falando com Satanás e não sabe o que é o Satanás. Cristo tinha um infiltrado. Esse infiltrado era o anticristo. Você dá para notar que o principal anticristo, a Babilônia, a prostituta, era Judas? Era Coré e Datã, pastor. Certo. Bruno escreveu certo. Escrevi daí, menino. Não é os descendentes de Ismael. Estão infiltrados em tudo. A igreja estão cheias, pastor. Estão infiltrados. Não precisa estar cheia, não. Precisa só de alguns. Entre os sacerdotes havia. Entre os fariseus havia. Entre os discípulos de Jesus havia. Quem era o principal anticristo na época de Cristo? Existe um espírito do anticristo. E o anticristo sentava com Cristo na mesa. Ele não fica longe, ele fica perto. Ele é um infiltrado. Gostei demais que a Ana Maria falou nisso. O principal anticristo de Cristo foi então não adianta dizer que é fulano, não adianta dizer que é cicrano. Ei, Judas não estava com Jesus? Aí os fariseus também tinham infiltrados. Os saduceus, Cristo falou, o joio no meio do trigo. Quem é joio? E quem é trigo? Os fariseus eram endemoniados, pessoas. E eles eram ricos, poderosos e religiosos. Os infiltrados são religiosos. Judas sentou ao lado de Cristo, Grace Capri, e era um infiltrado. Ele era um anticristo. Você está entendendo? Aí o que é que Judas faz? Entrega Jesus para Roma. Roma executa Jesus. Né? Os fariseus sacerdotes também, infiltrados. Filhos da serpente. Cristo falou, que falou foi Cristo. Vós tem por pai o diabo, e quereis agradá-lo. Ei, nunca ouviu falar, nunca pensou nessas palavras não, quando Cristo diz que aquele cara era um infiltrado? Era um infiltrado. Aí o que Cristo falou? O que tu tem para fazer, faz logo. Vai! Faz logo! E aí ele foi, entregou Jesus, né? Outro infiltrado. Quem era?
E Jesus foi trocado por ele. Quem era o outro infiltrado? Esses são os anticristos, eles estão em todas as religiões. A gente fica pensando, como a gente é católico, aí acusa o crente. Como a gente é crente, acusa o católico. Aí quem não gosta de judeu, acusa judeu. Nada disso. Cristo era judeu, mas o anticristo também era judeu, que era Judas. O anticristo, que lutou contra Cristo. Judas se opôs a Cristo. É um anticristo. Judas matou Jesus. Irmão. Foi Judas. E não teve lá o cara que foi curado? O cara que foi curado e entregou Jesus era outro anticristo. Barrabás, Jerusalém foi destruída por Barrabás. Aí lá vem a cidade sendo destruída, o templo sendo destruído. Barrabás era um anticristo. Ele era religioso, ele fazia parte dos... Judas fazia parte dos... rapaz, é um grupo de pessoas que são religiosos do poder. Eles querem que Israel esteja sobre todas as pessoas. O Deus dele é o poder. Abriu sua mente, sim ou não? O pastor diz, é a igreja católica. A igreja católica diz, é o pastor. Aí quem não gosta de judeus é o judeu. Ei, nós tudinho é besta. Porque está entre nós, está dentro de nós. Eles estão infiltrados, velho. Entendeu, meu irmão? Eu gosto demais. Eita! Você não vai encontrar outro teólogo falando isso, tomando café e comendo sorda. Eu entendi tudo, pastor. Entendeu, gente? Não adianta você dizer, não, é judeu. Aí outro diz, não, é fulano, não, é cicrano. Eles estão no meio de nós, meu irmão. Ele pode ser até seu pastor. Viu, menino? São um tipo de reptiliano, alguma coisa assim desse tipo. Sangue de serpentes. Sim. Íria Tenório. Estou entendendo tudo, Patrício, filho do Rei Jesus. Então, olha, ele fazia parte dos zelotes. Anota aí, zelotes. Zezé, loló, teté. Anota, menino, escreva escrevido. Você não vai encontrar essa informação em canto nenhum e nenhum pastor falando e comendo sorda. Alcione! Bota uma comidinha pro meu gatinho, que ele tá curioso. Xonhão. Ei, seu nome é Ei. Se Cristo, que é todo poderoso e maravilhoso, tinha um infiltrado dentro da igreja dele, quanto mais as outras igrejas. Pastor, a minha igreja é a igreja pentecostal da Baixa da Égua. Não tem espírito, todo mundo lá é santo. Oi, Luzão. Oi, Lulu. Vai, de vez em quando aparece um e derruba. Eles fazem os religiosos mais simples, massa de manobra. Eles manobram, velho. Quando vemos o estrago, está feito. Temos que viajar para nosso Deus ter misericórdia de nós. Sim, pastor, peguei tudo. Imagina nós. Sim. Então, eles vão usar isso como peça de manobra. Judas era o quê? Era judeu, era religioso e era cristão. Judas era cristão? Era. O anticristo será do mesmo jeito. Será religioso, judeu e cristão. Oxê! Eu não entendi. Quem é que entendeu? Diga comigo, o anticristo será religioso, judeu e cristão. Oxê! Seja católico ou evangélico. Oxê! Não, judeu, ele não era essêndio, eu disse o nome agorinha, ele era Zezé, Zelote, escreva aí. Barrabás e Judas participavam de um grupo chamado Zezé, Lolote. Os grupos zelotes são grupos religiosos do poder. O Deus dele bota os outros tudo no pé, mas eles querem o poder. E eles aparecem até na subida de Cristo. O conceito deles. Gostei. Obrigado, Alcione. Obrigado, Creice. Quando eles chegam para Cristo e dizem, Jesus, quando é que você vai colocar nós sobre todas as nações? Olha a preocupação dos caras, velho. Os caras não estavam nem preocupados em ir para o céu. E eram os discípulos de Jesus. Não dá para fugir. Eles estão infiltrados. Fiz Maria. Quem é que está entendendo, gente? Se o anticristo fosse só judeu, o cristão rejeitava. Se fosse só cristão, o judeu rejeitava.
Então, o anticristo é cristão, judeu e religioso. Porque Judas era cristão, porque seguia Cristo, era judeu de nascença e era religioso de uma religião chamada Zezé, Zelotes. Os zelotes são um tipo de religião que Deus para ele leva eles para o poder, eles querem saber do trono. E eles ficaram ainda infiltrados entre os discípulos. Que quando Cristo foi subindo ao céu, o cara, pare Jesus. Jesus parou no meio do caminho, ele disse, Jesus! E aparece com os dois filhos que queriam que o menino, olha, você vai encontrar infiltrado em todo canto agora. A mãe disse, Jesus. Aí Jesus fez, oiê. Aí a mãe disse, Jesus. Aí a mãe disse, oiê. Permite que meu filho sente do lado direito, do lado esquerdo. Eles estão preocupados com tronos. Com tronos. Sempre tiveram, desde o Éden. É um grupo. Infiltrado, dodó. Digo, o anticristo será um infiltrado. E além de ser um Frankenstein, pedaço de cada pedaço de cristão, pedaço de crente, pedaço de espírita, pedaço de tudo. Então, quando Cristo ia subindo, entre os discípulos, que eram 70, não era só os 12, alguém disse, pare! Aí Jesus parou. Jesus, quando é que o Senhor vai colocar a gente sobre todas as pessoas? Olha a pergunta dos caras, velho. Você nunca parou para pensar nisso, então ele podia dizer, Jesus, quando é que o Senhor volta de novo? Jesus, fica com nós, leva nós contigo. Jesus, quando é que a gente vai morar perto de tu? Não disseram. Quando é que o Senhor vai colocar a gente sobre todo mundo? Quando é que o Senhor vai botar a gente para dominar? Sabe o que é dodó? Dodó. Isso é um estudo maravilhoso, são coisas novas. Então não adianta crente dizer que é católico, católico dizer que é crente e católico dizer que é judeu dizer que é o evangélico, fulano dizer que é religião não sei de quê, que é a religião do dragão, que não sei o quê. É os infiltrados. Eles chegam a jogar bomba num lado e jogar bomba no outro para ver a guerra. Eles não são ninguém, eles são eles. Você está entendendo? Eles vê duas nações inimigas, isso está na história, gente. Eles jogam bomba de um lado, jogam bomba do outro, para os lados se matarem e eles dominarem. É muito profundo isso, pastor. Sim, é muito profundo. Chama-se infiltrado. Ninguém escreveu infiltrado. O alvo era a cabeça do mundo. Sim, Cristina. Judas teve acesso aos sacerdotes escondidos. Olha, então ele não era um perrapado. Era muito influente na sociedade. Isso é uma sociedade secreta do diabo. Isso é um anticri-cri. Cristina escreve. O anticristo será um infiltrado. Agora escreva de novo, por favor. O anticristo será um infiltrado em todas as religiões. Agora ele vai usar uma mais do que outra. Pastor, sim, pastor, um infiltrado. Você nunca parou para pensar. Jesus, oi, Jesus, oiê. O Senhor pode abençoar meus filhos, para eles serem homens iluminados? Não. Jesus, vem cá, psiu. Jesus, psiu. Era o desejo de Caim, poder. Caim matou Abel pelo poder. Psiu. Jesus, psiu. Psiu. O Senhor pode botar um filho meu de um lado teu e outro do outro lado? Interesse e poder. Quando Jesus foi subindo aos infiltrados, não era só Judas não, tá? Judas estava entre a elite. Judas era um pastor, era um líder, era um papa. Jesus tinha 70 discípulos. Ele não tinha 12. 12 era a elite. Então, Judas estava onde? Entre a elite. Então, é o veneno da serpente, é a cabeça. Então, quando Jesus ia subindo, ele, ei, Jesus, pare! Aquela música do cantor sertanejo. Para, Jesus. Sim, Jesus. Quando é que o Senhor vai colocar nós sobre todo mundo? Aí Jesus disse, não compete a você o tempo e as estações. Fui, tchau, subiu. Aquilo já era um desejo do infiltrado. Barrabás era um infiltrado. Né? Barrabás era um infiltrado. Teve um cara que entregou Davi, era um infiltrado. O cara entregou Davi, velho. Morreu mais de 30 mil pessoas porque o cara entregou Davi. Seria isso um espírito inconsciente? Você não vai encontrar isso em canto nenhum. Pode olhar, olha aí. Na internet não encontra não.
Nem um pastor falando sobre o Apocalipse e comendo sorda e tomando café. Da esquina do pecado eu não entendi. Da esquina do pecado. Eita, Glória, que ensino bom. Então preste atenção. Teve um cara que entregou Davi, e por causa desse cara, muitos judeus morreram. Acã lá era também. Acã era um infiltrado. Infiltrado, acusadores, traidores e provocadores. Eles manobram tudo. A Igreja Católica, ela foi vítima dos infiltrados. Mataram tantos papas que você nem imagina. Você às vezes critica os papas, mas eles mantevem a ordem. E alguns infiltrados viraram papas, até pessoas que tinham um pacto com o demônio, está na história. Tinha até uma pessoa que dizia que era um homem e era uma mulher, a papisa Joana. E os papas que não obedeciam esses infiltrados, eles faziam manobras. Quais eram as manobras, pastor? A Igreja Católica é vítima desse infiltrado. A Igreja Católica é uma igreja cristã, e eu respeito muito a Igreja Católica e respeito os judeus. Só que os infiltrados, eles botam um contra o outro. Eles botam um católico contra crente, crente contra católico, um se destrói, crente contra judeu. Né? E aí, dezenas de papas foram mortos pelos infiltrados. Eles viravam monges e viravam amigos do Papa. Aí eles botavam veneno dentro da comida do Papa, que era o veneno do baiacu, conhecido como veneno que mata papa. E os papas morriam sorrindo, porque o veneno contrai tudo que é músculo. Ele não morria assim. Era. Aí os outros papas já sabiam que eram os infiltrados. Você está entendendo? Eles atacaram a Igreja Católica e estão atacando hoje, até hoje. Eles diziam, papinha, vem cá, chegue. Aí ele dizia para o líder. Aí botava veneno na comida do líder. Ou você faz o que nós queremos, eu te mato. Eles também usavam assim, vem cá. Ele chegava para um líder religioso, crente ou católico, ele dizia, líder, grande líder, dominador, tem minha mulher aqui tão linda, dá para você dormir com minha mulher? Você quer? Aí o líder dizia, tudo bem, eu quero. Aí o líder, pronto, dormiu, foi? Foi. Ou você faz o que eu quero, ou eu conto para todo mundo, velho. Eita, está na história, meu irmão. Está na história, velho. É a história dos infiltrados, o joio no meio do trigo. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Maravilha, Cristo falou. A gente pensa que o joio é o cara que fuma, o cara que bebe. O joio são os infiltrados, os anticristos que já estão no meio de nós. Entendeu? Esses infiltrados saberá manejar toda a religião, toda. E vai usar a riqueza das religiões para o anticristo. Chantagem. Temos história. Isso acontece até hoje, gente. Quando um pastor cair, um padre, um líder cair, você às vezes não sabe que por trás tem um Satanás. Por trás tem um Satanás. Isso está na história. Como a história se repete, você quer saber o amanhã? Estuda a história. Os infiltrados do Satanás, eles entravam na igreja, aí viu o cara lá, tal, aí dizia, olha, eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa, ela está, você quer usar ela? Aí o líder dizia, tá bom, oxe, vamos agora. É aqui mesmo, é no Calanga ali, bora no Calanga, bora, pronto. Né? Aí ele ficava até assistindo, eita, que maravilha, eita. Depois, a cara dele mudava para o Satanás, fazia... grande líder, ou você faz o que eu quero, você vai botar essa lei, vai botar aquela lei, vai botar aquela lei, vai dar aquelas terras, vai fazer isso, ou eu digo para todo mundo que você dormiu com minha mulher. Aí a mulher, é mesmo, e ele foi gostoso. Foi! E aí eles agem desse jeito, e agem como serpente, ó. A serpente não age silencioso? É o joio, é o lobo, na pele de cordeiro, é erva daninha. Então, isso, o Judas agiu do mesmo jeito. Vamos salvar Jerusalém, vamos destruir Roma, vamos salvar Jerusalém. Jerusalém foi destruída por causa de Judas. E foi destruído por causa de Barrabás. Barrabás lascou Jerusalém.
Ele entra dizendo que vai proteger, que vai ajudar. É o mesmo papo, velho. Desde do Éden. Aí o cara diz, aquele pastor caiu. Às vezes o cara contrata uma prostituta para derrubar o pastor. Aquele padre caiu. É chantagem por trás, chantagem, infiltrado. A igreja mãe sabe que existe isso, os judeus sabem que existe isso, a igreja católica sabe que existe isso, os pastores mais antigos sabem que existe isso. Infiltrado. Entendeu como é a coisa? A serpente seduz e trama, o bote. Exato. E isso é um espírito, isso pode usar qualquer um. É como se fosse um inconsciente. Mas Judas, você pode dizer, mas Judas, Jesus, pastor, o senhor está enganado. O senhor pensou que fulano era bom e fulano era ruim. E Jesus, por que Jesus permitiu Judas? Porque ele queria dar a mensagem que existe um infiltrado. Não somente um. Isso é um grupo de pessoas. Estava infiltrado em meus fariseus, porque os fariseus eram decentes, gente. Mas tinha os fariseus que eram da manho puro. Hã? Eles estão infiltrados na nação, eles estão infiltrados na igreja. O Deus deles é o poder. Eles manobram tudo, mas eles são de caráter religiosos. Estão infiltrados em todas as áreas. Grace Capri. Sempre com um discurso sólido. Sim, vamos proteger você, vamos salvar a mula sem cabeça e o saci pererê. Ó, cara. Mas na verdade ele quer comer sua alma. São lobos em peles de cordeiro. As nações sofrem muito com isso. A igreja sofreu muito com isso. Olha a história dos papas. Foram mortos. A igreja católica é nossa irmã. Ela foi atacada. Depois que veio a igreja dos crentes, foi atacada também. Hoje nós encontramos grupos que até numa revolta contra um presidente, uma cidade, eles entram só para bater e matar. Esse grupo vem daqueles dois caras, Datã e Coré. Datã e Coré. Mas isso vem desde o Éden. Moisés, ele tinha infiltrado. Esses caras falavam da mulher de Moisés, esses caras manobravam. Moisés está morto. Eles seguem as pessoas para destruir. Eles não ficam longe não, eles ficam dentro. São ratos. Tudo pertence à sociedade secretas, bem na esquina do pecado. Grace Capri. Então, Datã e Coré foram infiltrados de Moisés. Vamos lá? Pode procurar qualquer parte da Bíblia. Quem era o infiltrado? Que o rei cortou a cabeça de João Batista. Quem era? São rebeldes, acusadores, rebelião. Tem um grupo aí, que tem um canal chamado Brasil Paralelo, que eu gosto muito, tá? E ele mostra um grupo, né? Herodianos, né? Ele mostra um grupo que eles vivem disso. Ele diz, onde é que vai ter uma revolta? Ele não quer saber que tipo de revolta. Rapaz, vai ter uma revolta, uma passeata no centro. Eles sempre usam bota preta, calça preta, luvas. Eles vão para o meio da revolta, eles não sabem nem o que. Estamos revoltados, e eles olhando. Aí eles começam a bater da facada para o cara ser acusado, o dono da revolta ser acusado, entendeu? Eles são manobradores, serpentes, filhos das serpentes. Eles se infiltraram nos discípulos de Jesus. Por isso que o mundo é uma lasqueira. E não tem religião nenhuma que esteja livre disso. Porque se infiltra. Ele se infiltra no grupo. Eu fico imaginando, eu lendo a história. Aí o cara chegou e disse, dominador, dominador, oi. Tu tá solitário, não tá dominador. Aí o dominador, sim, eu sou religioso, estou solitário. Eu empresto minha mulher para tu, tá? E é, não é pecado não. E é. Aí tu pode ir lapi-lapi. Posso? Pode. Pode vir, aqui, ó, tal. Obrigado, meu irmão, valeu. Meu irmão, nada. Vem cá. Ou você faz o que nós quer. Aí já falando no plural, nós. Oxi. Ou nós detona tu.
Quando eles não conseguiam fazer isso, eles botavam veneno na comida. Eles se disfarçavam de cozinheira e colocavam veneno na comida. Eles jogavam países contra países, eles provocavam guerra. Não dá a impressão que alguém está querendo guerra, não dá. Eles provocavam pipi. É pipi? É pipi. Provocava pipi. Eles pegavam roupas sujas, com doenças, e levavam para os inimigos, passavam na maçaneta. Será que se repetiu a Itália? Será que se repetiu, meu Deus? Qual a época? Eu não sei, eu sou abestalhado. E grande reportagem mostra televisão, pessoas se esfregando no lenço, cuspindo na comida. Oxi, quem é esses caras? Entendeu? Sempre existiu, gente. Eles estão infiltrados. Eles não querem saber de Jesus, de Yahvé. Eles se infiltram para destruir. Né? Rapaz, é só Jesus que pode, né? Como escapar desse Judas, pastor? É só Jesus que pode ajudar. É um tipo de espírito que arrebanha pessoas para isso. Tenha a criminalidade como espírito. Tenha esse comportamento como espírito. Esse espírito é como se fosse um vento. Ele vai recolhendo pessoas para dentro da sua bolha. Diga assim comigo, o espírito é como se fosse uma bolha maligna, ou bolha bendita. Porque a palavra de Cristo é um espírito. Então, esse espírito é como se fosse uma bolha de ar. Aí ele vai recolhendo homens para dentro dessa bolha. Aqueles vão ficando velhos, morrendo, eles vão recolhendo outro. Você está entendendo? Olha a revelação, olha o mistério. Eles usam qualquer coisa. Especialidade deles é usar o que estão usando hoje. O que é que eles estão usando, pastor? Fulano pediu um lanche. Fulano não sei o que lá. Fulano olhou para mim. Entendeu? Derruba em 24 horas. Em 24 horas. Cicrano matou fulano. Né? Direito Zizu. E aí, eles vão manobrando. A gente pensa que todo mundo é unido, né? Unidos. Santa Ilusão é uma família. Esse espírito é terrível. Diga assim, o espírito do anticristo, que a Bíblia diz, é a Bíblia que fala, está na briba, 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 está na briba. O espírito do anticristo é como se fosse uma bolha gigante. Ela vai passando em cima de algumas pessoas, essas pessoas não têm um coração bom, aí ela não consegue absorver. Aí tem algumas pessoas que têm um coração meio bom, meio mal, aí elas vai. É da mesma forma que um grupo de pessoas arruma pessoas para assaltar banco, para guerra. E aí esse espírito, depois que suga a pessoa, transforma a mente da pessoa e usa como soldado. Entendeu? Depois ele destrói. Sempre é assim, depois ele destrói a pessoa. O demônio ele usa e destrói. Deus usa e honra. O demônio usa e destrói. É dele. Todos que são usados pelo demônio são destruídos depois. Descartáveis. Ele tem poder igual a... Não, o espírito do anticristo é a Babi. É um grupo, né? É um grupo. É um espírito de divisão. A Bíblia mesmo diz, esses são como nuvens. Livro de Judas. Estes são como nuvens, que entram na casa das pessoas e arrastam mulheres. Essas mulheres não é mulher de verdade não, mas sim pessoas. São nuvens secas. E se levantam contra tudo e contra todos. É como Grace fala, assim, é como Ana Maria fala, é um espírito de divisão e de concorrência. Assim ele faz com Judas, se matou. Sim, é sempre do mesmo jeito. O demônio ele pode ser facilmente encontrado, porque ele sempre faz do mesmo jeito. É o estilo chamado modus operandi. Modus operandi. O modus operandi do demônio é dessa forma. Sim, Cristina, lá no livro de Judas não fala nuvens sem água? Eles parecem ser, mas não são nuvens. Nuvens, situação obscura. É falso, é nuvem sem água. O demônio engana e atrai. Igual o verme do gato. Eles vão para as amígdalas cerebrais. É mentiroso. Então vamos dizer que num grupo, por exemplo, não se pode comer melancia. Então ele vai tramando. Se ele não gosta do líder, ele
coloca uma melancia na casa do líder. Está entendendo como é a coisa? Eles são poderosos, tá? Não são fracos não, mas poderoso é Deus. Diga assim, poderoso é Deus para destruir todas as obras do demônio. Ele usa e depois descarta. Sim, ele sempre usa. Quem foi que falou aí que Judas foi usado e depois se matou? É sempre assim. É sempre assim. No final, a prostituta não foi usada? A que apoiou a besta? Depois é destruída. Todos que Satanás usa são destruídos. Todos que Deus usa é honrado. Diga comigo aí, todos que Satanás usa é destruídos. Todos que Deus usa é honrado. Poderoso é Deus para destruir todas as obras do diabo. Íria tenória. Manobra para o erro, depois expõe o erro. Sim. Sim. Já houve casos de membros de igrejas enormes, de 30, 40 mil membros, não gostar do pastor. Então eles contratam uma prostituta, armam um motel e gravam o pastor. Né? Isso foi um dos grandes casos no mundo. E o cara caiu que nem um patinho, né? Você sabe que homem é fraco, né? Ele disse, rapaz, o diabo não consegue derrubar esse homem não, mas uma mulher bem bonita derruba. E foi o que aconteceu. E aí eles armaram, pagaram para a prostituta, o pastor caiu, foi um escândalo. Depois a própria prostituta ficou com pena e disse que foi paga para derrubar o pastor. Quem fez isso? Os membros da igreja dele. Você está entendendo, gente? Sim ou não? Infiltrados. Secretários do diabo. Ele usa até ele quer. Depois ele se livra. O diabo nunca honra ninguém. Ele usa. Na hora ele está honrando, depois ele mata. Né? Satanás vai na fraqueza da pessoa. Sim. E tem fraqueza também de líderes, né, na história, que eram homens. Então o cara dormia com um homem. Esse homem era um contratado. Aí depois o cara diz, ou tu dá dinheiro para nós, dá poder para nós, vai fazer o que nós quer, ou nós te detona. Aí tinha líder que fazia de tudo, até a alma, e eles vão aumentando, eles vão aumentando, eles vão aumentando, eles vão aumentando. Quando o líder não consegue mais, eles detonam. De todo jeito eles vão detonar, né? Evitar falar nome, né, Bruno? Mas Bruno está certo, tá? Bruno está certo. Gente, não tem nada novo sobre a terra, esses grupos estão infiltrados. É o grupo do anticristo. Não é lá, não é cá, nem no meio. Eles estão no meio de nós. Eles são crentes, são evangélicos, são católicos, são judeus. Porque Judas era judeu. Então eles estão no meio. Eles querem destruir nós. Eles querem destruir Jesus. Você está entendendo? O que houve com esse homem foi o quê? Ele destruiu anos de ministério. E essa menina que dormiu lá com esse grande líder, que era um grande líder, e eu sempre fui admirador dele, eu gostava do jeito dele, eu achava ele assim, imponente, cheio do Espírito Santo. Ela mesmo disse, eu fiquei com pena lá do pastor, eu fui contratada para transar com ele. Eu seduzi o pastor, fui para a igreja, seduzi, ele caiu na minha lábia e nós fomos para a cama. Mas eu fui contratado pelos membros, porque os membros achavam que o pastor era muito chato. Entendeu? Ou era um infiltrado, estava no meio. Era um infiltrado. Né? Sim, pastor, os infiltrados sabem como chantagear, sim. Todos os lugares têm infiltrado, tá? Nuvem seca, se levanta contra tudo, contra todos. Um espírito grande de confusão. Isso nasceu no Éden. Nasceu no Éden. Né? Então, mas Bruno estava certo, ele acertou o nome da pessoa e muita gente já sabe. Mas não só é um, gente, porque são muitos. Tá? Estão sempre infiltrados. Olha, olha. Por isso que Cristo falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que livra do mal, Senhor. Diga assim, livra-nos do mal, Senhor. Que eles tropecem nas suas próprias pernas e pedras e caiam nos seus próprios buracos. Ela foi contratada para seduzir, foi. Aí ela ficou com tanta pena, porque o cara lá se humilhou, perdeu tudo. Foi uma coisa muito forte, né? Ela não imaginava que... Aí ela detonou, ela disse, eu fui contratada. Satanás dá, depois toma, sim. Livra-nos, Senhor, do mal. São muitos desde que o mundo é mundo. Isso é desde que o mundo é mundo, tá?
Alegra-te sobre ela, ó céus, vós santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa, e quanto a ela, eles estão no meio, eles matavam os profetas. Na verdade, o povo de Deus não matava os profetas, o povo de Deus é a sagrada nação santa. Mas dentro da nação santa, tinha os infiltrados. O infiltrado, ele vira um chefe e diz, vamos proteger você, liberdade, e faz tudo ao contrário. Prende, mata. Quem mais matou foi quem mais disse que ia dar vida. Quem mais disse que ia dar liberdade, vai nos países dele agora, para você ver. Ninguém pode dizer nada, nem internet tem. Infiltrados, velho. Infiltrados. Filhos da besta. Então, aqueles caras que mataram Jesus, eles tinham infiltrado no meio. A Bíblia mesmo diz que eles se filtraram entre a multidão e disseram, morte a Jesus, diga morte a Jesus, aí todo mundo, morte a Jesus, mata, ó, quase Pilatos entrando sedutoras filhas da besta. Gostei. Eles botam crente contra católico, católico contra crente, judeu contra cristão, cristão contra judeu, e aí eles vão tirando, eles querem destronar, porque só quem deve estar no trono é eles. Eles perguntaram, Jesus, quando é que o Senhor vai colocar um trono para nós? Boa noite, pastor, fiz um depósito, mandei uma cartinha, Deus te abençoe, muito obrigado, tá? Diga assim, eu tenho que vigiar contra os infiltrados. Os infiltrados, lembre, onde é que os infiltrados estão? Perto de você. Eles não ficam longe, tá? Tem até países africanos e europeus que foram destruídos pelos infiltrados. Eles acabam com tudo. Eles geram revolta. Eles entram na multidão, vamos quebrar o supermercado, vamos quebrar, bora! E o pessoal, ei! Mas é o filho de Coré, coloca aí, filho de Datã, filhos de Coré. Judas falou, tá? O apóstolo Judas falou. Meu lindão. Vigiar contra os infiltrados. São os Judas, tá? Tenho que vigiar contra os infiltrados. Ira tenório, grace capri. Então, mas graças a Deus que o Espírito Santo dá discernimento, os remanescentes, fiéis, para ver no Espírito tudo e não agrada a Deus. Exato. Tem infiltrados bruxos, tem todo tipo de infiltrado, rapaz, todo tipo. Em todo canto, na igreja católica, na igreja evangélica, no espiritismo. Lembre-se que quem é o Deus do infiltrado? É o trono. Eles querem o trono. Se o trono for na sua casa, for no quintal, eles querem o trono, eles querem a cadeira. A cadeira é o Deus deles. O alvo é o Deus deles. Tá? E eles se dão muito bem, porque eles focam no poder. Pastor, existe infiltrado entre qualquer coisa que você pensar. Esporte, TV, tudo. Tem os filhos de Datã e de Coré. Os filhos de Datã são perigosíssimos. E são filhos de sacerdotes. Eles são sacerdotes. Eles têm poder metafísico. Eles são primários. Em ti, aí diz, não será jamais achado. Em ti não se ouvirá mais a voz. Lembre-se que Jerusalém, cidade do Deus bendito, foi destruída por causa do infiltrado. Como é o nome do infiltrado? Quem é que responde? Sempre tiveram, gente. Sempre tiveram. Pode olhar a história dos reis. Sempre tem um que vai... Está entendendo? Eles têm poder igual a Babilônia. A religião Babi era poder. A religião Babilônia. Barrabás, Jerusalém foi destruída por causa de um cara. O cara, vamos proteger a nossa cidade, vamos lutar, mexendo com o gigante. O gigante era Roma. Aí o gigante esmagou. Em ti não ouvirá mais a voz do arpista, de músico, de flautista, de trombeteiros, nenhum artifício de arte alguma se achará, mas em ti, e o ruído do mó em ti não se ouvirá. Alguns falam sobre que esse infiltrado fez Jerusalém cair, né?
E luz de cadeia não mais luzirá em ti, e voz do esposo e da esposa não mais em ti ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Então, era grande, né? Porque todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos que foram mortos na terra. Então, essa turma gosta de matar, tá? Agora, engraçado. Todo mentiroso odeia mentira. Todo cachaceiro tem raiva de quem vive bebendo. Olha, você quer matar um mentiroso de raiva? Fale que ele é mentiroso ou minta para ele. Então, quer ver um feiticeiro ter raiva? Faça um feitiço contra ele. Então, essa turma aí, ela não gosta que ninguém mafie contra ela, mas ela mafia contra todo mundo. Os mercadores são ricos, a cidade era rica, maravilhosa. Isso já aconteceu várias vezes. Babilônia, cidade fulana, cidade cicrana. Isso é um círculo. Pela Bíblia é chamado de tempos. Anota aí, tempos. No Apocalipse, na Bíblia, chama-se círculos, períodos. Anota aí para você não esquecer, tá? Quando você for estudar de novo, tá lá os comentários. Anota aí, por favor. Eles repudiam o que praticam. Sim, eles repudiam o que praticam. Eu já vi bebo dizer, eu odeio bebo. Bebo dizer. Mulher que não casou com o cara porque a mulher era bêbada e bebe, fuma, mas não quer que ninguém beba nem fuma perto dela. Eu já vi mentiroso, o cara prostituto mentiroso, eu odeio o cabo errado. O cara prostituto, eu sou errado, mas eu odeio gente errada. Eu odeio gente errada. Porque quer ver um mentiroso morrer de raiva, minta para ele. Quer ver o ladrão matar você ou morrer de raiva, roube ele. O ladrão odeia ser roubado. Por isso que um ladrão vem matar outro. O cara roubou um banco, foi dividir, o outro roubou um pouquinho, ele pá, você me roubou, seu cabra. Respeita os irmãos. Então assim, o ladrão odeia quem rouba. E quando alguém pratica uma coisa que é considerada errado, na briga, a primeira coisa que ele chama é você do que ele é. Entendeu? É verdade, pastor, pura hipocrisia. O cara bebe, fuma e rapariga. Aí diz, eu odeio gente de vida errada. Eu não gosto dessas pessoas todas erradas. É um mentiroso, eu odeio quem mente. Fulana mentiu para mim, eu odeio. Porque ela é mentirosa. Ela odeia quem mente. Ela não gosta de beber. A serpente odeia o seu próprio veneno. E ela não é imune ao veneno dela. A cobra, se você botar ela de cabeça para baixo, ela se pica e morre. Ela só é imune depois que o veneno vai para o sangue de alguém, ela se torna imune àquela carne, né? Mas, se ela entrar na carne dela mesma, se ela morder ela morre. Tem até na internet uma cobra que, enganada, mordeu o rabo. Aí quando ela mordeu o rabo, meu amigo, ela fez um espetáculo. Ela morreu batendo, dando a cabeça no chão, ela dando a cabeça no chão. Ela morreu com seu próprio veneno. Tempos no Apocalipse, e na Bíblia significa círculos, período. Quando a Bíblia diz tempos, é círculo. Apocalipse é círculo, é tempos. Então esse tempo vem se repetindo. Ó. Barrabás já vem se repetindo. Judas já vem se repetindo. Eu acredito que a primeira repetição foi com... Qual foi a primeira repetição? Jesus, Barrabás, qual foi a primeira repetição? A primeira. Quem acertar, eu tiro meu chapéu. Bora, corre, escreve logo. Porque teve Barrabás, Jesus, tal, matando Jesus, tal, essas coisas. Quem foi a primeira repetição, o primeiro círculo? Que a Bíblia não relata tão bem, mas foi o primeiro círculo. Aí depois ficou vem do Jardim do Éden até os dias de hoje. Vamos lá? Eles não suportam, eles matam, eles gostam de matar, tá? Para eles é um número, eles querem o poder. Se eles quiserem matar, tem até história, né? Que matam uma mãe para tomar o trono, o pai. Creme de cebola, eu tiro meu chapéu. Foi Caim, gente. Clarice, Silvano, Caim. Foi a primeira coisa. Quando ele quer o trono, e ele tem um trono, que era o político, mas ele queria o sacerdotal. Mas Deus deu para Abel. Então ele arma. Veja o que Caim faz. Ó, ele arma. Por isso que é filho da serpente. Ele arma.
leva o seu irmão para o campo, se levanta contra ele e oferece ele a Deus. Né? Então ali foi a primeira lapada. Aí depois você vai ver, Nimrod fez do mesmo jeito. Né? Aí depois você vai vendo fulano, rei cicrano, rei fulano. Aí sempre tem alguém que parece com Cristo. No caso, Abel é um exemplo de Cristo. Né? É como se Cristo estivesse sendo morto várias vezes na sociedade. Essa turma clama, essa turma trama, até lá na morte de como é o nome? Joana d'Arc, eles tramaram, deixa Joana d'Arc dar a vitória para nós. Quando Joana d'Arc deu, eles mataram Joana d'Arc queimada no fogo. Tramaram, acusaram Joana d'Arc de bruxa. Né? Jó também, os amigos de Jó. Círculo. É porque o modus operandi é o modo que se age, é o mesmo, porque é a mesma pessoa, é o mesmo espírito. Tá? Mas o espírito de Cristo é um, e o espírito do anticristo é outro. Então tem um espírito aí combatendo contra um espírito, só outro. E tem um espírito muito maior, que é o Espírito Santo de Deus. Palavras do Senhor. Amém, amém, amém. É um círculo de derramamento de sangue. Pode olhar, gente, todo grande dominador do mundo derramou muito sangue, mas é muito mesmo. E os caras morreram de velhice na sua cama quente, agarrado com a neguinha. Olha, com a mulherzinha lá, com mulheres, doutores, cuidando dele. O cara matou mais de 60 milhões de pessoas e morreu na cama. O outro matou 80 e morreu na cama. E aquele morreu na Argentina. Lembrou de Estevão, ó, tá vendo? Eles matam os santos. Eles se infiltram. Na verdade, ali era os infiltrados na nação de Israel. Eles são infiltrados. Então, quando ele viu Estevão ali, eles gritaram: blasfema! Aí a turma vai atrás. Eles são incitadores. Eles fizeram isso com Cristo. Mentirou, eles mentem, tá? Diz que Cristo falou isso, Cristo falou aquilo. Eles, é uma serpente, gente. Círculo de Caim até aquele dia. Cristo mostrou esse círculo quando Cristo olhou para um deles que estava infiltrado. Não era nação. Não era nação, escuta o que eu estou falando. Era um infiltrado. Cristo olhou para eles e disse: será cobrado de vós o sangue de Abel. Aí os teólogos dizem: não, é um outro Abel. Que outro Abel? Me mostra outro Abel? Não tem, velho. De Abel até Zacarias. Que vocês. Quando Jesus falou vocês, porque Cristo sabia dos infiltrados. É como se fosse um grupo, um espírito de grupo. Olha Cristo falando, gente, olha, usa a tua imaginação. Cristo olhou para eles, e aquilo ali não eram legítimos judeus, ali não era o povo de Deus, ali eram os infiltrados. Eles queriam os tronos dos templos, queriam os tronos, poder. E aí, Jesus olhou para eles e disse: será cobrado de vós. Oxe, o pecado do pai passa para o filho? Não é que o pecado do pai passa para o filho, é que eles mataram de Caim até Zacarias. Ó que Jesus olha para eles e diz: será cobrado de vós o sangue de Abel. Quem matou Abel? Caim. São filhos de Caim, velho. Coloca aí, são filhos de Caim, velho. Pode colocar. Será cobrado de vós o sangue. Cristo falando para os infiltrados. Os infiltrados sabiam que era Cristo. Será cobrado de vós. Bem, quem matou Caim foi Abel. Quem matou Abel foi Caim. Como é que Deus ia cobrar desses novos o sangue de Caim? É porque são filhos de Caim. Mas o pecado passa do pai para o filho, é o mesmo espírito. Cristo estava falando para o grupo. Ele estava falando no CNPJ, ele não estava falando no CPF, não. Ele estava falando no CNPJ. Um grupinho infiltrado de demônios. Caim, ele só será cobrado de vós o sangue de Abel. Abel, que era irmão dele. Até Zacarias, que foi o último profeta da Bíblia. Zacarias.
Uns dizem que é o pai de João Batista, outros dizem que é o próprio João Batista, porque o filho representa o pai. Mas João Batista não foi morto no altar, mas o pai pode ter sido, ninguém sabe. Então, será cobrado de vós, ou o profeta Zacarias da Bíblia do Antigo Testamento. Será cobrado de vós o sangue de Abel. Olha a cara de Jesus. Até Zacarias, que você matou, vocês mataram, entre o altar e o templo. O cara estava rezando, eles foram lá e mataram. Será cobrado de vós, tá? Vocês vão se lascar. Foi o que Cristo falou. Então, não é que o pecado passa do pai para o filho. Existe um grupo de infiltrado que vem desde o Jardim do Éden, entrando em tudo que é igreja, em tudo que é religião. Eles querem o popô. Sabe o que é popô? Dedê. E eles vão fazer de tudo pelo poder. Eles são filhos de Caim, pastor. São. A escritura é bem clara. De Abel até Zacarias. Bem claro. O teólogo diz, não. É um grupo de pessoas que vem matando. Eles se infiltraram nos maias, nos astecas, nos incas, aqueles astecas que faziam sacrifício humano, aqueles incas, aqueles maias eram mentirosos, eles não construíram aquela terra foi construída por índios bons, mas eles se infiltraram e tomaram o poder dos incas, dos astecas. Chiquinho, quando era asteca, ele viu isso aí. Eles se infiltraram, pastor, e tomaram o poder de nós. Está vendo? Aí depois disseram, não, vamos sacrificar os deuses. A escritura é bem clara. De Abel até Zacarias. Está lá, preto no branco. Se você acredita na briba, então qual é a interpretação, pastor? É que existe um grupo de pessoas que são anticristos. E eles são mantidos pelo Espírito. Eles estavam falando com a instituição de Caim, a serpente. Então, esse grupo é muito perigoso, tá? Muito perigoso. São demônios de carne, invocados pelos espíritos. Meu amigo pastor Joilson, aqui é o pastor Valdirexson, de Montadas. Muitas saudades, o Senhor é meu amigo, que maravilha. Um cheiro, Valdirexson. Eles são organizados, pastor. Grupos, sim. Não, eu acabei de dizer, né, que eles não são romanos, não são judeus. Eles são tudo. Eles estão em tudo. Se infiltram, segundo o livro de Judas. Então a gente não pode dizer que é romano, que não sei o que lá. A Roma tinha poder, então eles estavam infiltrados em Roma. Judeus tinham poder, então estavam infiltrados nos judeus. Onde tiver poder, eles estão no meio. Os maias são outros infiltrados, sim. Quem construiu aquelas cidades não foi os maias. Até o nome mesmo, o nome é do dominador maia. Cortês, Maia, eram dominadores. Na verdade, aquele povo que Maia e Cortês encontrou, eram infiltrados. Aquele povo que construiu aquelas pirâmides são outros povos. E quem vivia lá eram pacíficos. Eles vieram, se filtraram, tomaram o poder e viraram assassinos. Porque eles são assassinos. A Bíblia diz que os pais deles são assassinos desde o princípio. Eles gostam de mamar. Sabe o que é mamar? Tá. Eles matam, velho. Está entendendo? Jesus disse que cobraria dessa instituição de Caim a serpente. Ele disse que vai cobrar. Então existe uma instituição, um CNPJ do diabo. E ele está dentro dos crentes, dentro dos católicos, dentro dos judeus, dentro de toda e qualquer religião. Eles se combinam. Eles querem um trono único para o chefe deles. Quem é o chefe deles? Satanás, dominar a terra. E eles vêm tentando isso há milênios. Sendo frustrado, tentando, sendo mostrado. É como aquele rato crânio e o outro ratozinho burro. Eles tentam dominar o mundo, aí cai. Tentam dominar o mundo, cai. Mas um dia ele vai conseguir, né? Tomara que demore bastante, tá? Porque essa turma aí que são os 7 reis, 7 domínios do capítulo anterior, vai dar o poder toda a besta. Tá entendendo? Aí a besta vai estabelecer um trono. Né? É o que nós estamos andando, para um domínio só. Mas às vezes alguns dizem não, e assim não, e assim a gente vai sobrevivendo, tá? Vai sobrevivendo. Agora eu queria, para encerrar esse estudo maravilhoso, o que você acha do que foi falado? Me dê sua opinião, tá? Ok? Glória a Deus, né? Eu vou esperar aqui, a gente já encerrou, não foi?
Agora vamos para o 19. Próximo estudo, o 19, tá? Vamos ver aqui. Você tem a oportunidade de dizer o que é que você compreendeu. Entrou um comercial agora? Foi. Mas é porque quando sobe os likes, espera o seu like, tá? Me dá o seu like aí, se inscreve no nosso canal. Humildemente, eu agradeço. Muito obrigado, tá? Deus de Israel te abençoe. Eu espero estar esclarecendo vocês. Coloque aí o que você anotou. Passa esse trabalho aí, você que saiu anotando. Vai colocando. Bruno, 7 reis, a besta. A gente nota estou. CNPJ do diabo. Que estudo maravilhoso, Iria Tenória. Espetacular, revelador, Bruno. Aprendendo muito. Glória a Deus, Clarice. Estou impactado, pastor. Bruno. Aprendi que nossa terra já está cheia de infiltrados. Há muito tempo, gente. E eles matam com força. Eu nunca tinha visto isso, pastor, da forma que o senhor falou. Muito bom. Edlin Rayane. Graça e Pai. Francis RPC. Olha, eu estou querendo que você coloque aí que você escreve e manda. Olha, aprendi isso, aprendi aquilo. Capítulo 19, né? Judas, infiltrados. Né? O cara diz, na minha igreja. Engraçado que a gente fica acusando um ou outro, né? Católico fica acusando que é crente, o crente fica acusando que é católico. Depois alguns dizem que é os judeus, alguns judeus dizem que é a gente, fulano diz que é outra religião, outro fulano. Na verdade, está dentro de nós. Essa turma está dentro de nós. Por isso que tem alguns grupos que são tão perigosos. Há muito tempo mesmo, pastor, lembrando quantos políticos grandes foram assassinos. Pode olhar, todos eles. Gengis Khan matou gente com força. Pode analisar. O senhor está completamente correto. Grace, 100%. Glória a Deus, Grace. Você entendeu? Quero saber se você entendeu. Que a partir de agora a sua visão será outra do Apocalipse. A gente nota, pastor, porque os bons não vivem acusando ninguém. Não, quem acusa, quem é o acusador? O diabo. Logo o quê? Aquele dedo sujo que provocou o inferno no céu? O principal acusador é ele, que ele não presta e pensa que ninguém presta. E por um pum, ele te acusa. Um pum, basta um pum. Né? Ele manobra. Ele não quer saber de santidade, de nada não. Quando ele pega um dominador, contrata uma mulher, isso no passado, gente, eu estou falando no futuro agora não. No presente não, eu estou falando isso há 300, 400 anos, eu estudando na história medieval. Isso eles já faziam isso na história medieval. Entendeu? Meus olhos foram abertos, pastor. Amém, amém, amém. Em toda a instituição tem infiltrados, depende de saber. E eles são unidos por um espírito. É o espírito do anticristo. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, o maligno são eles. Se tiver todo mundo em paz, eles vão, olha para um lado, olha para o outro, joga uma bomba num, joga a bomba no outro. Aí o cara pensa que foi o outro, entendeu? É como ele joga uma pedra na cabeça de um, joga a pedra na cabeça do outro, o cara diz, foi você, não foi você. Aí o cara diz, eu estou defendendo o país, e o país se acabando. Estou defendendo o país morrendo. Estou defendendo o país, e todo mundo morrendo. O cara mesmo provoca. Ele mesmo vai lá e catuca o gigante pá! Isso é uns infiltrados. Aí o cara diz, não, eu sou da religião tal, sou da religião tutu, sou da religião teté. Não importa, é um infiltrado, é um demônio. Judas era um demônio. Tu és um Satanás, Judas. Vocês são meus discípulos, mas um de vós é o diabo. A mesma palavra que ele usou com alguns fariseus. A mesma palavra que ele usou com alguns saduceus e sacerdotes. Ou seja, a turma estava toda combinada, toda infiltrada. E por incrível que pareça, a gente pensava que o Satanás era Pilatos, e Pilatos não foi Satanás. Como nós se engana, né? O cara diz, os demoniados são romanozinho. Não era. Os demoniados estavam... Por isso que os inimigos de um homem serão da sua própria família. Estava infiltrado, estava de lado de Jesus, comendo com Jesus, gente. Judas estava comendo com Jesus. Ele participava de um grupo chamado... Como era o nome do grupo de Judas? Quem foi que destruiu Jerusalém? Vamos respondendo? Bora? Vamos lá, vamos responder. Atenção, meninos, respondam, tá? Bora. Quem foi o infiltrado? Coloca aí. Infiltrado foi Judas. Judas era de que grupo? Zezé, Loló, Tetés. Zezé, Loló, Tetés. Ô nome zelote, zeloso,
Zé, 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 Loló, Tetés. Barrabás, Zé, 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 Loló, Tetés. Zé, 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 Loló, Tetés. Quem foi que destruiu Jesus? Ou tentou, né? Que Jesus não destrói. Juju, Juju, Juju. Judas e Barrabás. Quem foi que destruiu Jerusalém? Barrabás. Foi o imperador romano, pastor? Sim, mas o imperador romano foi catucado por Barrabás. O infiltrado, ele fica catucando o gigante. E quando o gigante acorda, oi, bah, esmaga. E o gigante vem com muita força. Roma era o poder dominante. Roma não estava nem aí para Israel. Aí Judas ficou catucando, catucando, matando oficial, catucando, catucando. Veja aí, a destruição de Jerusalém foi por causa de Judas. De Zelote, de Barrabás. E Judas também. Cristo queria livrar Israel desse grupo de pessoas. Quanto tempo eu queria te livrar, ó Jerusalém, como a galinha livra os seus pintinhos, mas vós não quiseste. Né? É maravilhoso, pastor, os ensinamentos. Maria da Penha, amando o estudo de Apocalipse, aprendendo que o anticristo será alguém que estará envolvido em todas as religiões. Sim, senhora. Sim, senhora. Dizem que existem 7 principais religiões. Seriam os 7 reis que darão poder à besta? Quando esses infiltrados chegar no poder, entendeu? Quando eles acabam, eles chegam numa igreja, eles falam mal do pastor, derrubam o pastor, a igreja zera. Eles acabam. Eles ficam num trono sozinho. Eu conheci um cara que derrubou um pastor da igreja com acusações e ficou na igreja sozinho, ele e a família dele. Aquele é o espírito do anticristo. Né? Agora no final eles se matam, no final eles se acabam. Zelotes. E os zelotes eram desse tipo: religião, poder e trono. Nada de negócio de Deus. Deus é só para ajudar nós. Quando é que o Senhor vai colocar a gente sobre todo mundo? Cadê que ele perguntou? Quando é que o Senhor vai santificar nós? Quando é que a gente vai viver a vida eterna? Quando é que a gente vai para o céu? Quando é que a gente vai viver o maravilhoso? Não, eu quero saber do poder. Quando é que o Senhor vai colocar a gente sobre todo? Aí Jesus respondeu para eles. O anticristo terá livre acesso a todas as religiões e filtrado pertence ao grupo de zelotes. Eu acredito que até hoje esse grupo existe. Quem é os 2 grandes pais do grupo de infiltrados? Um começa com D, né? Quem é que vai dizer aí quem são os grandes pais dos grupos infiltrados? Também do anarquismo. Tudo quanto é trono. A Bíblia diz assim: estes se levantarão contra tudo quanto é poder e domínio. Gente, a Bíblia está bem clara, está na venta, ó, na venta. Diga assim, está na minha venta, ó. Esse grupo, ele não quer saber de religião, ele não quer saber de nada, ele quer saber do poder. Se você tiver, assim, esse aqui é o trono da pessoa que dá a maior cagada do mundo, então ele quer tomar esse trono. Ele quer o trono. Datã e Corá, exato. Datã e Corá. Olha que maravilha. Datã e Corá os grandes pais, o Coré, os grandes pais, e encheram o saco. Encheram o saco. Até entre os filhos de... esse estudo é tão maravilhoso que era 4 horas de estudo. Que maravilha! Olha, que bênção, glória a Deus. Um dos filhos de Noé era um infiltrado. Quem era o filho de Noé que era infiltrado? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um infiltrado? Ave Maria, esse bem menino era Cão. Cão era o infiltrado. Ele foi contra o seu pai e ainda tem aquele brogodó que o pai bebeu e ele fez um negócio lá com seu pai que até hoje os teólogos ficam batendo em cima. Cão era o infiltrado. Dos 3, um era o diabo. Deus não salvou só pessoas puras? Não. Deus salvou Noé, que era puro, mas os filhos não eram. Então, Cão era um infiltrado. Olha, maravilha do céu. Maravilha! Entendeu agora? Olha para eu. Então nomeei. Abra os olhos. E você vai ver infiltrado em tudo que é canto.
Uma vez eu vi um infiltrado. Assim, bem, eu já falei com infiltrados, demônios, e esse espírito é um demônio, tá? Esse espírito não é um demônio, é um espírito. Podemos falar dele durante o dia. Mas uma vez eu vinha de moto, aí tinha um comerciante brigando, né? Um comerciante brigando com o cara que vendia coentro. Aí eu parei porque o comerciante chutou a carrocinha do coentro. Entendeu? E aí eu disse, rapaz, você está errado. Manda ele embora, mas não chuta a carrocinha do coentro do cara, não. Aí desci da moto. Aí eu olhei pro comerciante e disse, rapaz, conversa, velho. Aí fui catando o coentro para botar dentro da carrocinha do rapazinho, era uma senhorinha, uma coisa assim. Meu amigo, o infiltrado veio, deu uma voadora no peito do comerciante, meteu a porrada, de repente tinha mais de umas 30 pessoas em cima do comerciante. Eu falei, misericórdia, velho. Aí eu peguei a carroça do cara, ou era de uma moça, uma coisa assim, tirei, saí de fininho, e o medo de voltar para pegar a moto, porque os caras podem dizer, foi esse cara aqui que começou a confusão. Eu não comecei confusão nenhuma, não. Eu não queria que o comerciante batesse no cara da carrocinha, ou era uma menina, uma coisa assim, e eu não queria que ela perdesse os coentros. Eu ia até pagar os coentros, que caiu no esgoto, né, alguma coisa assim, e eu fiquei botando os coentros dentro e falei bravo com o cara, para com isso, velho. Para com isso, meu irmão. Manda ela sair, não derruba a carroça dela, não. Sim, não era um comerciante, não. Ele era um guarda da prefeitura. Foi um guarda da prefeitura em 1989, 90, 92, uma coisa assim. Tem guarda da prefeitura que ele acha que tem mais autoridade do que o coronel do exército, né? Uns guardinhas velho que às vezes quer peitar o cara, velho. E então tinha uma ordem da prefeitura que ninguém podia parar em frente a comércio. Aí lá veio uma senhorinha, sim, agora me lembrei da história. Lá veio que o guarda da prefeitura são homens de honra, mas tem uns infiltrados no meio. Infiltrado em cima de infiltrado, ó. Aí ele viu uma senhorinha, parou com a carroça para vender coentro a uma pessoa. Aí veio o guarda disse, a prefeitura proíbe, velho. Pá, chutou a carroça. Aí o coentinho caiu no chão. Aí eu vinha de moto, parei a moto, disse, ei, rapaz, ei, não é assim não, meu irmão. Peraí, manda a mulher sair, não derruba. Aí ele viu que era homem, né? Aí ficou assim, pare com isso, meu irmão. Aí desvirei a carroça dele, fiquei botando botando os coentinhos dentro. Mas quando eu olhei de lado, ela vi um cara, deu uma voadora nos peitos do cara, meu amigo, que ele caiu parecendo uma bostinha. Pum! Aí tome cacete no guarda. E aí veio mais de umas 20 pessoas em cima do guarda. E eu falei, eita, resultado, o infiltrado faz desse jeito. Eu não queria briga. Eu queria que ele não acabasse com a carrocinha. Mas o infiltrado não queria saber, ele queria sangue. Aí lá entrou os outros guardas, o cacete comeu. Aí eu peguei a carrocinha da mulher, tirei e fiquei por ali sem saber o que fazer. E a turma, o cacete comendo. O cacete comendo. Eu disse, vamos embora. Peguei a moto e vou embora. Eu disse, não vamos meter nisso não. Aí de repente alguém morre ali. Aí o cara vai dizer o quê? Foi esse cara aqui que começou. Olha! Entendeu, menino? Como é que o infiltrado age? O infiltrado é aquele cara que o empregado sai da sua firma. Aí ele chega e bota na justiça, acaba, fecha aquela loja, entrega na justiça, chama o fiscal. Isso é um infiltrado, é um filho de Satanás. Porque ele é destruidor, né? É aquela que chega, acaba com o teu casamento, teu marido é assim, vai, deixa esse teu marido para lá, acaba com este homem, acaba com esta mulher, é o infiltrado. Agora, são pequenos infiltrados, agora o grande é o anticristo. Aí ele vai botar para descer. Cara de paz, cara de amor, vou te ajudar e vou te lascar também. Assim será o anticristo. Um infiltrado, filho de Coré e de Datã. Ok? Muito obrigado. Amanhã iremos para o capítulo 19 ou é 20? É 19. Não, é 20. É 20. Tem tanto mistério no capítulo, tanto mistério que você vai ver. Você vai ficar ligadona. Presta atenção, amanhã eu já vou começar com isso, tá? Não vou deixar para o final, não. Amanhã, às 3 horas da tarde, estou ao vivo falando sobre isso aqui. Tá bom? Quem é que dá like aí para mim?